Oi, tudo bem? Oi, bom dia. Eu vou precisar da sua carteirinha do SUS. Ah, tá aqui. Veio buscar esses remédios aqui, né, Fernanda? Vim sim. Oxe, mas tudo isso, menina? É. Tá bom. Ô, Rogério, pega pra mim 180 comprimidos de sertralina. Peraí, 180? É, Ô Sônia, pera que é muita coisa. Peraí. precisa de uma sacola? Ô, moça, você trouxe alguma sacolinha? Eu trouxe, mas se você puder não ficar gritando. Aqui a sacolinha, Rogério. Se precisar, manda te ajuda aí. Nossa, pera, que eu tô na metade aqui. É 180 comprimidos, né? Isso, Aquele remédio lá de depressão, né? isso mesmo, pra depressão. 178, 179, 180. Nossa senhora, nossa senhora. Tá aqui, moça, olha. Boa sorte, viu? Obrigada. É que tem mais esse outro aqui, pra ansiedade. Ah, não. Vai vir enxurrada. Vai lá, Sônia. A Louca da Ruiva, versão brasileira, Eberster Richardson. E aí, Ruivers? Bom, eu dei uma exagerada nessa cena, mas ela realmente aconteceu quando eu fui buscar meus remédios queridos no SUS. Começou uma gritaria, assim, de tipo, pega lá e pega não sei o que. Eu falei, que legal. Tudo bem, todo mundo aqui vai saber que eu estou em tratamento e que eu estou numa dose bem alta. Mas tudo bem, não vou ver ninguém aqui de novo, então... É difícil, né? Ainda assim a gente sabe que tem gente que julga pra caramba. Mas enfim, pro assunto sobre depressão ser mais sério e embasado, eu vou dar uma ligadinha pra minha psicóloga, a Samantha, pra gente conversar sobre algumas coisas, tá? Segura aí. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ai, Sam, ainda bem que a gente se encontrou, porque aconteceu tanta coisa que eu preciso te contar, menina. Tanta coisa. Aproveitar agora. Que tal? Num domingo, gente. E nem parece que vai ver amanhã, né? Pois é, tem amanhã tem sessão. Meu Deus. Amanhã. Então, cara, é que assim, né, eu falei, cara, eu preciso conversar sobre isso com a Samantha e para as outras pessoas ouvirem, porque eu te conheci, nossa, num dos piores momentos da minha vida, assim. Eu já conheci vários psicólogos ao longo da minha vida e, cara, é muito complicado. Sério, porque às vezes você cai com profissionais que não são muito bons e aí acaba te desanimando de procurar terapia, ou tipo... Sabe, não dá match. E você acha que dá match? Tipo, existe isso de dar match? Existe, com certeza. É que aí o que a gente entra naquela grande questão relacionada à saúde mental, que é o tabu, né? A ideia que se faz sobre essa diferenciação do que é a saúde mental com a saúde física. E aí, quando a gente vai procurar um psicólogo, se cria uma ideia sobre, né, sobre essa relação, como se essa relação, ela é diferente, lógico, né, de uma relação com um ortopedista ou com um clínico. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que a gente está tratando alguma coisa, da mesma maneira que esses outros especialistas, né, quando a questão é física. E aí, quando você vai procurar um psicólogo, Sim. você vai procurar um psicólogo com o qual você tem identificação, do mesmo jeito que você vai procurar um ginecologista, né, uma ginecologista, e você se identifique também. E aí, como tem ainda esse tabu relacionado à saúde mental, a gente não acha que é a mesma coisa. Se eu não gosto do ginecologista, eu vou procurar outro. Né? Simplesmente eu não me coloco na mesma situação desconfortável com uma pessoa que não deu a liga, não linkou. A mesma coisa com o psicólogo. Se eu não gostei, se não tá dando o resultado que eu quero, Sim. não deu a afinidade, eu vou procurar um outro profissional.
Só que existe essa questão sobre a saúde mental que a gente precisa aí tirar um pouco da frente os preconceitos, né? A ideia dessa diferenciação muito grande, para que seja mais naturalizado procurar outro se não der match. Porque não adianta generalizar, falar, ai, porque todos são assim, porque ela era chata, porque um profissional foi assim comigo, aí todos vão ser assim e tal. Porque eu passei com... Olha, antes de você, foram... Acho que 2. Duas psicólogas, eram mulheres. Mas que é isso. Que eu não tava muito bem. E eu não tava gostando. Mas é que eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Mas tem que dar match sim, tá? Tem que dar match. Mas é por isso, assim, isso que eu queria entrar, porque eu tenho depressão, e eu trato depressão com você já há muito tempo. E foi muito difícil pra mim entender que era isso que eu tinha. E que eu vivi a maior parte da minha adolescência, vida, com esse buraco no peito, que é o que eu chamava isso, né? Chamo isso. E eu descobri que é uma coisa que tinha tratamento, que na época eu não achava que tinha tratamento, eu achava que a minha vida era assim, ponto, que eu viveria assim pra sempre. E é muito louco isso. E aí hoje a gente vê as pessoas falando sobre depressão, sobre como é necessário, só que eu nunca vejo, tipo, as pessoas falando, eu tenho, ó, e deixa eu te falar aqui como isso pode funcionar e como é que você pode se sentir, sabe? Uma conversa mais próxima. E eu tomo remédio pra depressão e eu faço terapia com a Samantha. Mas eu queria muito que você pudesse falar sobre como a gente consegue diferenciar sintomas de depressão e tristeza. Para a gente entender melhor a depressão, a gente tem que entender que ela é uma doença, um transtorno de humor e que ele é uma doença multifatorial. Então, nós temos aí fatores genéticos, fatores biológicos, fatores psicossociais, e todos eles podem impactar, né? São todos eles que fazem com que a doença exista. Muito tende sobre essa questão da depressão, muito esse tabu, né, da depressão, é exatamente por quê? Porque se liga a ideia da depressão com a ideia de tristeza. Quando você fala da depressão, a primeira imagem que vem na cabeça é essa pessoa num quarto escuro, isolada, triste, chorosa, né? É a primeira coisa que a gente pensa. Mas é importante separar uma coisa da outra. A depressão, dentro da depressão, existe muita tristeza. Só que a tristeza, emoção, ela é uma coisa que todo mundo tem e ela passa. Já na depressão, ela não passa assim. Então, a permanência dela é muito maior. E não dá pra gente categorizar, né, colocar como uma característica principal a tristeza na depressão. Ela faz parte disso tudo, né? Mas ela é uma das questões, das características principais da depressão. Mas a diferença é essa, que uma tristeza normal, por alguma situação da vida, ela vai passar. Uma tristeza normal não é a melhor palavra, né? Mas uma tristeza que está ligada ao sentimento de tristeza, ela vai passar. Agora, já na depressão, não. Na depressão, ela é persistente. E ela permanece durante muito mais tempo. Essa é a principal diferença. Então, não é porque eu tô triste que eu tô deprimido. Mas dentro da depressão tem muita tristeza. Sim. Eu não sei se tá certo falar isso, mas tem algumas pessoas, por exemplo, sei lá, tiveram fim de semana muito com uma emoção triste e falava, eu tava deprimida nesse fim de semana. Mas ela não tem depressão, sabe? Tá correto falar isso? Porque... Não, começa a se usar, né, de uma maneira inadequada a doença, né? Da mesma maneira que as pessoas, quando falam que tem uma mudança de humor repentina, aí já falam, não, ela é bipolar. Nossa, não. Cara. Não sei, agora, eu não sei se você tá sabendo, mas tá tendo muito diagnóstico pelo TikTok. Nossa, é uma loucura. Tipo, 5 sinais que você tem TDAH. Aí eu falo, galera, sabe, por causa das redes sociais, a velocidade da nossa sociedade... Enfim, eu acho que tá todo mundo
com déficit de atenção. Vai ficar todo mundo ruim, todo mundo doente. É só começar a olhar essas coisas, a gente vai ter certeza de que tem todas as doenças do DSM. Então, ainda mais eu que sou hipocondríaca. Acho que eu nunca falei isso pra você. Vou ter que falar isso em sessão um dia. Mas enfim. Mas a minha irmã sabe, minha família sabe. Tipo, eu sempre acho que eu tenho tudo, sabe? Eu caí, eu bati minha mão, aí eu sempre acho que eu vou morrer porque ela tá inchada. Aí eu vou no hospital, eu falo, não, eu quebrei, eu tenho que fazer fisioterapia. Daí a médica, tipo, não, só tá aí inchada. Daqui 6 meses desincha, vai ficar tudo bem. Mas sabe? isso que você tá falando, aí tem um gancho, né? Porque quando a gente tem, não vou generalizar, mas a maioria dos diagnósticos de depressão vem acompanhados com um diagnóstico de ansiedade. Então, esse olhar catastrófico para alguma situação também pode estar ligado à ansiedade, porque tem as comorbidades dentro aí do diagnóstico. Olha que bacana. Pois é. Tipo, na minha cabeça são filmes, sabe? A imagem é perfeita. Tipo, quando eu vou pegar avião, sabe? Eu amo viajar, acho incrível, só que eu entro no avião e quero morrer. Aí eu já consigo, tipo... Eu consigo imaginar ele caindo, consigo ver a cena dele caindo, eu vendo da janelinha. É super gostoso. Ah, que delícia! Divertidíssimo. Mas é também o pessimismo que está incluído na depressão. É verdade. Pessimismo é real. É bizarro. O que me ajudou a entender esses sintomas e a poder... Acho que me ajudar mesmo, né? Tipo, nesse sentido, tipo, entender o que eu tava sentindo. Se eu tava sentindo algum sintoma, ou se era só uma tristeza, sabe? Foi com a terapia. Terapia me ajudou. Com tudo que a gente trabalhou, com as ferramentas que você fazia comigo, as perguntas que você fazia. Eu falava, tá, peraí. Eu deixei de fazer coisas que eu amava fazer e eu não tô sentindo prazer. O que tá acontecendo? E também é isso, né? Tipo, é uma ausência de prazer. Isso. As características principais, assim, né, de que chamam a mais atenção logo de cara são esse sentimento de tristeza e de muito pesar, essa coisa carregada e essa diminuição no prazer das coisas. Então, se você antes fazia algumas atividades que você se divertia com elas, de repente você começa a deixar de fazer. Você vai se afastando do prazer. Esses são pontos principais na depressão. Porque é o que aconteceu comigo. Eu não sentia vontade de fazer nada. Meus amigos queriam sair. E era uma coisa que eu gostava muito, de ter meus amigos por perto. Mas eu não queria mais sair, eu não queria mais ver eles. Eu começava a ficar em pânico, caso eles quisessem passar em casa. E eu ficava tipo, que eles não passem aqui, eu quero ficar só no meu quarto, sozinha, sabe? Isso foi muito difícil pra entender. Porque eu ainda tenho esse diagnóstico, eu ainda estou em tratamento. Eu tenho que ficar atenta aos sinais. Até porque depressão pode ter sintomas físicos também, certo? São sintomas físicos e sintomas psicológicos. Eles andam... Porque o nosso corpo, né, ele é uma coisa só. Se nosso físico não tá bom, a nossa cabeça também vai sofrer. E se a nossa cabeça não tá boa, vai refletir no nosso físico. Isso é um fato. Então, por isso que não dá pra gente ficar separando as coisas, né? Porque quando a gente fala da depressão, a gente tem a insônia, ou o sono excessivo, que são características, né, que aparecem, a perda ou o aumento do apetite. E isso acontece por causa do que acontece dentro do nosso corpo. Pelo que está acontecendo no nosso cérebro, por causa dessa movimentação, porque o que acontece na depressão é um descompasso químico no nosso cérebro. Então, o reflexo disso é físico. E aí a gente tem isso, né? O sono, tem uma irritabilidade maior, a concentração, a gente começa a perder a concentração, tem um aumento na dificuldade de tomar decisão. Coisas simples, tipo, que roupa que eu vou colocar hoje? Se eu vou comprar pão de sal ou pão de leite, assim. São dessas coisas mais básicas até as coisas mais elaboradas. Nossa, agora eu me sinto ainda mais encajada. Porque, nossa, eu sempre fiquei muito atordoada de ficar fazendo decisões. Eu lembro quando eu tava no meu pico de ansiedade muito mal, eu não conseguia me concentrar. Era um desespero de não conseguir reter informação. Era horrível.
Se tinha alguém falando comigo, um chefe, me passando instruções pra fazer alguma coisa importante, eu olhava pra ele e eu já tinha esquecido tudo. Sim. Eu não conseguia lembrar. Porque afeta o nosso cérebro. Tem a amígdala ela tá sendo comprometida, nosso hipocampo ele tá comprometido e tudo isso tá mexendo com tudo isso. A gente tem a serotonina, que é a serotonina que é. A serotonina não, a dopamina. Que mexe, mentira, que tem, é verdade, é isso. A dopamina que mexe com a nossa concentração, tudo isso vai diminuindo, e é no nosso cérebro que essa coisa acontece. E aí, quando falam que a depressão, ai, não, vai passar, é coisa, né? É porque você não tem Deus, né? Quando falam isso, é por isso que é importante, né? A Ah, gente falar sobre as questões que são práticas, que são coisas que a gente consegue ver, consegue enxergar quando a gente fala de saúde mental e fala desses transtornos. E são coisas que acontecem no nosso corpo, não é só coisa que a gente está. É comprometido também pelo meio, né? Tem outros fatores, mas tá dentro da gente que a coisa está acontecendo. É físico o que está acontecendo. então, é físico. Essa é a questão. Porque quando eu fiquei sabendo que eu ia ter que começar a tomar remédio, eu fiquei assim, a sensação foi, eu falhei na vida. Uhum. Sou louca. É, Tô louca, tenho um problema comigo. E agora eu tenho que tomar um remédio. É, Aí é isso. E aí você chegou e falou que quebrou minhas pernas. Ah, você tem anemia e tá tudo bem você tomar ferro, né? Mas agora, você tomar uma coisa pro cérebro, você não pode. Aí eu, é. Bom, me quebrou. As pessoas acabam distorcendo isso, sabe? Por causa da necessidade de tomar um remédio. Se você precisa de ajuda, você falhou. Pronto, pra mim é isso, sabe? Isso é muito horrível. Tinha uma coisa que eu ia falar, não, perdi. Aí, ó. Pera, calma. Eu tenho TDAH, Samantha, e você não me diagnosticou. meu Deus, pronto. Fala! Eu tenho ou não? Me fala se eu tenho 5 sinais. Mas então, foi assim. Eu cresci numa família que não tinha muito conhecimento sobre isso. E eu pedi ajuda e eles ficaram um pouco assustados. Tipo, e agora? Ela não tá legal, não sei o que fazer. E aí, no fim das contas, hoje todo mundo na família é medicado. Metade terapeutizado, metade não. Mas eu já falei sobre a importância disso, enfim, meu papel eu fiz. Se você só tomar remédio, vai melhorar? Vai melhorar. Mas você não vai conseguir entender o seu padrão de pensamento. O que leva os seus, sei lá, os seus gatilhos, ou até as barreiras que você tem psicológicas, sabe? Você não vai entender. É isso aí. A gente tem que pensar como é uma doença multifatorial. Então, nós temos diversas causas para ela. E essas causas englobam todos esses fatores. Então, essas são diversas. As causas, elas vão, né, se ligar com essas características. Então, nós temos um fator de risco que é o genético. Então, aí quando você fala, né, que tá aí, né, a família, existe, né, essa questão genética que é de 30 a 70% de pessoas, né, que tem aí um, esse fator de risco, tem essa predisposição aí, né, vão aí ter que fazer um tratamento. Dentro da sua família tem? É a ligação direta, o pai, a mãe, um tio. Aí vai aumentando a probabilidade de você ter. Ah, é uma certeza? Não. Aumenta a probabilidade porque existe uma predisposição genética. Só isso vai determinar? Não. É uma doença multifatorial. Então, não é porque eu tenho minha mãe que tem depressão, eu vou ter depressão. Não necessariamente. Então, tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Nós temos aí os estressores da infância, então, a negligência, violências, aos abusos, os traumas, a retirada, né, abrupta de afetos ali na infância. Todas esses fatores estressores, eles aumentam o nosso cortisol, né? Aumentando o nosso cortisol vai impactar lá diretamente no nosso cérebro.
né? Então tá tudo ligado, tá tudo ligado. Não é porque eu tenho estressores na infância, esses estressores eles vão impactar no meu físico. Quando a gente está estressado, nosso cortisol aumenta, a gente quer comer doce que nem uns desesperados. Então, tá tudo muito ligado. E aí nós temos a questão das crenças que você trouxe, né? Dessas crenças que são crenças centrais negativas na nossa, que nós temos, que nós vamos desenvolvendo da infância e da juventude. Essas crenças, elas vão trazer para a gente algumas regras sobre a gente e sobre o mundo. E aí nós vamos ter uma tendência a pensar que nós somos inferiores, que nós não somos amadas, que, né, nós não somos importantes, nós não somos capazes. E isso também vai impactando no nosso cérebro. Hábitos tóxicos, né? Uma alimentação ruim, É, a utilização de substâncias, né? De drogas, álcool, de medicamentos, né? Alguns medicamentos que vão interferir aí no humor. Então, tudo isso é. são muitas coisas, né? São muitas informações. Ai, cara, é que eu lembrei daquela vez que eu. Na pandemia, que eu tomei um calmante. E aí depois eu fui falar pra você: Nossa, Manta, eu fiquei muito louca. Eu tomei um calmante que eu tava ansiosa. E eu já tava tomando a medicação da depressão, né? E aí eu. Nossa, tomei um calmante. Aí eu acordei no meio da noite. E minha mãe falou que eu fui comer um kebab na geladeira. E eu ofereci pra ela. E eu não lembro disso. Até que no outro dia eu reclamei. Eu acordei e falei: Quem comeu o meu kebab? Minha mãe olhou pra mim e falou: Ué, foi Sim. você ontem. Você veio de madrugada. Aí você falou: Você não Pelo faça mais amor de isso. Deus, não vamos mexer no que já estava andando. Olha, tantas coisas, tantas camadas. Eu já fui a pessoa que foi lá e experimentou maconha e, por curiosidade, me fez um mal Ai, danado aquilo, gente. É. lembro Nossa, bem, lembro bem. coitada. Minha vida é uma novela pra você, né? Você deve pegar pipoquinha, só falta pipoquinha no dia da sessão com a Fernanda. Mas é. Sabe que então, que a gente tava falando, eu lembrei. Sobre pessoas com preconceito. Eu também ia num local religioso. Que o sacerdote do lugar falava que, imagina, que depressão, essas coisas psicológicas são tudo espiritual. Eu falei, Ai, meu, Jesus, que medo. isso é tão ridículo. É que nem você chegar, sabe? Ah, você tá com câncer. Sabe o câncer que sua mãe teve? Foi espiritual. Tipo, quê? Você aluga um triplex na cabeça daquela pessoa, sabe? Por isso que eu acho importante a gente sempre praticar o autoconhecimento e o conhecimento no geral, pô. Se Uhum, informar melhor. Porque conversar sobre essa doença com pessoas que passam por isso. uhum. é, Sei lá, toda vez que eu senti que eu contei minha vida pra alguém, qualquer pessoa, sabe? Que quando eu conversava sobre isso, a pessoa falava: Putz, eu não tô sozinha, eu sinto Uhum. isso, talvez eu deva procurar ajuda. Quando eu vi isso do sacerdote espiritual, eu falei: Gente, isso é tão. É uma Nossa. ideia tão velha, tão ultrapassada, injusto. E eu acho até violento, porque exatamente esse tipo de ideia sobre a saúde mental é que afasta as pessoas do cuidado. Faz com que as pessoas fiquem durante muito tempo doentes, achando que não tem outra alternativa de se sentir melhor. E aí nós temos, né, quando a gente fala de um quadro de depressão, nós temos o maior índice de suicídio por conta da depressão. Então, é muito sério. Quando você ouve, para mim isso é violento. Você distanciar um grupo de pessoas que acreditam em você, né, do autocuidado é muito violento. Isso deveria, ai, eu, né, vou evitar processos, mas É sempre bom dar bem, aquela é evitada, né? bem complicado, né, porque, esses lugares, né, que reúnem muitas pessoas, deveriam ser lugares exatamente para oferecer um acolhimento, para oferecer esclarecimento sobre essas questões. Isso diz muito sobre os líderes, né?
Às vezes é isso que ele quer, ter as pessoas mais vulneráveis, mais dependentes dele. Sim, É por isso que precisamos cada vez mais, eu bato nessa tecla, estudar, gente. Estudar, se informar, precisa. ter discernimento para as coisas, pra gente não ser feito de trouxa por gente escrota. Mas isso que você falou é muito importante, que é o falar sobre, né? Esse é o caminho, o melhor caminho, porque a gente só tem conhecimento a partir das trocas. Então, buscar falar sobre a doença, falar o que sente, é, compartilhar com outras pessoas, porque a gente vai quebrando o tabu que é falar de saúde mental e que é falar da depressão. Porque eu não posso ter depressão porque eu sou fraco, eu tenho que conseguir fazer sozinho. E assim a gente vai prolongando, ninguém vive sozinho. Então a gente vai prolongando uma doença e uma ideia sobre saúde mental que é totalmente absurda. Então, o falar sobre isso é o mais importante. Falar e falar de uma forma que todo mundo consiga entender, né? Falar de uma maneira que as pessoas entendam que não é uma coisa que tá, tô fracassado, eu tô abalado, então por isso. Não, vamos entender que existem fatores que vão colaborar para que você tenha mais probabilidade de ter ou não ter depressão. E que vão ser fatores que se você olhar dentro da sua história, você vai falar, vou ficar de olho nisso aqui então, porque na minha história eu tenho um trauma determinado que pode potencializar pode aumentar a possibilidade de ter depressão. Então a gente vai esclarecendo, vai tendo conhecimento e vai tratando isso com mais cuidado também. Para, de alguma maneira, né, em algum momento eu posso ter, eu já sei o que procurar para me sentir melhor, que esse é sempre o ponto. É. E tipo, ajuda também as outras pessoas a entenderem pra poder ajudar quem precisa ou dar espaço pra quem tá precisando. Eu sinto que na adolescência, como eu tava com tudo isso, né? E sem entender, e meus amigos também não entendiam. Então, eu acho que Uhum, eles também forçavam a barra um pouco. Ao invés de, putz, deixa eu dar um espaço pra ela, que ela não tá legal. Então, eu uhum, começava a ficar ainda mais ansiosa. Porque eu falava, eu não consigo, eu não quero ir num lugar muito cheio, eu não quero ir no aniversário, tô muito ansiosa, eu tô triste, eu queria ficar mais na minha. Ah, mas eles ficavam, por que você não vai? Não, mas você tem que ir, pô, como assim? Você vai ficar em casa? Isso sim. começava a me deixar muito mal e ficava com culpada, com Uhum, raiva, magoada. Porque, sabe, nesse ciclo? Porque eu adoraria ser essa pessoa, do tipo, vou lá, curtir tudo. Mas. E uma coisa que eu tava refletindo também, tem muita gente que fala, ai, nossa, a pessoa morreu ou se suicide, né? E ela era tão engraçada, tão feliz. é, Ai, não parecia que ela tinha depressão. É que não é regra geral, mas quando eu vejo algumas pessoas artistas que tinham depressão, por exemplo, o Robin Williams, que era humorista, ator uhum. incrível, e ele fazia todo mundo rir, às vezes parece que quem mais sofre gosta de trazer um pouco de alegria pro mundo, pras pessoas. Às vezes eu sinto isso até sobre mim, sabe? Ficar mais perto de coisas que possam me dar prazer, me alegrar, alegrar outras pessoas, pra fugir um pouco desse buraco. Até fazer esse podcast muitas vezes é difícil, Uhum. porque demanda. Mas eu amo e eu, né? Enfim, brisei. Enfim, a gente fala sobre isso amanhã na sessão. Não, mas é importante isso que você está falando, porque a gente tem essa ideia de que depressão tem cara. Por isso que a diferenciar a tristeza da depressão é importante. Porque uma pessoa deprimida, ela é funcional. Ela vai trabalhar, ela vai para festa, ela vai, né, estuda, ela tem relações, mas isso não afasta ela da dor da doença. Então, não, a depressão não tem cara, né? Doença não tem cara. E essa ideia, né, sobre o humor e a depressão, né, é bem importante pensar sobre isso, porque é exatamente por essa culpa de não estar bem, né, isso pode ser uma ferramenta para as pessoas. O humor se torna uma ferramenta, porque aí eu luto para
para fazer algo que está totalmente oposto dentro de mim. Então, é quase que fazer um trabalho inverso, né, do que eu estou sentindo. Eu vou me impulsionar para colocar isso para fora, às vezes sim, por causa dos outros, mas às vezes por si mesmo, porque assim eu consigo dar um passo, eu consigo não me sentir tão culpado por estar do jeito que eu sou. Então, eu posso colocar isso de uma outra forma, e uma delas é o humor. Uma delas pode ser uma forma de se esquivar dessa dor que Ah, é eu não tão sei como é grande, que é né? Porque isso. na depressão. Eu não Oi? faço ideia de quem usa humor pra se esquivar das coisas. Você conhece? Mas é isso, e aí as pessoas se assombram, porque a ideia ainda que se tem sobre a depressão é desse lugar de tristeza. Mas a maioria das pessoas não são das pessoas que têm depressão, não são pessoas que ficam isoladas, tristes dentro de casa e não fazem e lidando com aquela dor ali só no isolamento. São pessoas que levantam para trabalhar todos os dias, que realizam todas as atividades, que muitas vezes fazem as atividades que a gente pede para as pessoas fazerem, né? Que ajuda no tratamento, mas que ainda são acompanhadas por esse vazio, porque quando a gente pensa na depressão, mais do que pensar em tristeza, eu gosto de pensar que é esse nada, essa falta de sentido na vida. As pessoas com depressão é isso que elas sentem. Nada faz sentido, assim. Não tem porquê. Não tem algo que me faça olhar as coisas de uma outra forma. É. E aí entra, né, toda uma concepção aí desse. é, é, que Uhum. você tem que pensar positivo, vai dar tudo Ah, certo. é. Ai, vai dar uma passeada no parque. Fala, meu, sol? Eu não quero ver o sol, sabe? É. Eu não quero ver grama. Sei lá, eu não consigo fazer. Eu não consigo escovar o dente. Sei lá, eu não consigo fazer as coisas básicas. É o autocuidado. Porque você perde o prazer no simples, no autocuidado básico. De lavar o cabelo, de tomar um banho, de escovar um dente. Tudo isso são as características, né, que aparecem com a depressão. Você sai do autocuidado. E assim, por exemplo, tem alguém que não tem depressão. É possível ter depressão mais velho, com outra idade? Não tem idade, né? A gente tem que entender que para doenças, né, que estão ligadas à saúde mental, não tem idade. Todo mundo pode aí, de alguma maneira, ser visitado por elas, né? E considerando, e sempre a gente vai voltar para isso, considerando que é uma doença de cunho multifatorial, então a idade, as questões relacionadas, né, à idade, elas são gatilhos para a depressão. Mas existe toda uma base que vai sendo formada, que está ligada a esses fatores de risco que a gente estava falando, né? Então, só para fazer aí um esquema para as pessoas, né? Quando a gente fala de fatores de risco, a gente tem genética, os eventos estressores, né? Que eu já falei, as atividades tóxicas que a gente pode ter e o uso, né? De substâncias, e temos aí essas alterações cerebrais. Então, as alterações cerebrais são essa diminuição das conexões do cérebro, né? Que é onde a gente fala que tudo está funcionando, as coisas funcionam ali. Então, tem uma alteração dos neurotransmissores, então vai diminuindo essas substâncias que dão aquele up pra gente, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, tudo isso são os fatores de risco. E aí, conforme a gente vai passando, a idade vai chegando, a gente tem situações que, se a pessoa tem uma questão genética, se a pessoa tem uma questão relacionada à alimentação e uso de substâncias, né? E até medicamentos para, sei lá, uma doença vascular, diabetes e tal, que são também medicamentos que podem impactar. Então, se a pessoa já tem essa sequência de coisas que favorecem, né, a depressão, quando ela chega numa certa idade, pode ser que ela seja acometida, porque tem esses gatilhos que são o envelhecimento,
a aposentadoria, né? Esse isolamento por conta da idade, porque vamos pensar, né? Pode ter os filhos vão morar longe, aí tem um ninho vazio, tem os amigos em volta que também estão envelhecendo, né? Vai perdendo as relações. Então, tudo isso são gatilhos para depressão também. Mas aí tem essa outra sequência que, se a pessoa já tem uma predisposição, as coisas já não estão andando bem fisicamente para ela, tem a questão genética e emocional, ela vai ser aí vai ser acometida também da doença. Uhum. A minha avó, ela acabou ficando um pouco deprimida mesmo. E a gente toma o mesmo remédio, na real. Eu chego com ela, e aí, vó? Quantos miligramas? Cara, a pandemia veio e ela trouxe uma revolução na minha família, no sentido de saúde mental, sabe? Porque todo mundo começou a expor o que estava acontecendo e a minha irmã também teve um diagnóstico, minha prima, meu tio. A gente expondo isso, a gente começou a se abrir, começou a se ajudar, a gente conseguiu ajudar a nossa prima, porque a gente já tinha passado por isso, ela passou por um momento delicado. Então, a gente viu como naturalizar isso ajuda as pessoas, além de ter uma vida melhor. Porque esconder, enfim, não ajuda ninguém. Então a gente chega em churrasco de família e fala, e aí, quantos miligramas? Você diminuiu qual? Qual que você começou a tomar? E a terapia? Como é que tá? É muito louco isso. Eu nunca imaginaria que isso fosse acontecer. Mas uma pergunta. É uma pergunta de R$1 milhão. Depressão tem cura? Né? Aquele negócio, né? Tão difícil essa pergunta. Mente, Samantha, faz alguma coisa. A depressão, ela é considerada uma doença crônica, né? Então, vamos pensar aí numa hipertensão, vamos pensar numa diabetes, vamos pensar numa depressão. Então, por ser uma doença crônica, multifatorial, ela é uma doença que vai ter momentos em que a pessoa pode estar em crise, então ela vai precisar se cercar das estratégias que ela tiver, inclusive da medicação, para retomar o bem-estar. Aí ela pode dar sequência na vida dela, né? Sempre o ponto principal é: eu quero me sentir melhor, então vamos fazer o que for preciso para me sentir melhor? E aí é utilizar essas estratégias. Então, pode ter momentos da vida que essa pessoa ela vai ter um pico, né, de estresse que pode levar ela a ter uma recaída e retomar o tratamento como no início, em algum momento. A gente tem que pensar, quando a gente pensa na depressão, se afastar da ideia de cura e pensar na diminuição dos sintomas, na remissão desses sintomas. Então, se distanciar porque é uma doença crônica. Essa pessoa ela pode ter, em momentos da vida, uma crise mais acentuada. Mas isso não a impede de retomar, não pode, né, impedir ela de retomar o tratamento e pensar sempre em uma manutenção desse tratamento, porque fiz o tratamento certinho, estou ali conseguindo seguir, em determinadas situações dá para diminuir, né, a medicação ou até parar de tomar a medicação. Mas eu vou ter que ter um acompanhamento aí mais a longo prazo para ver como é que isso vai acontecer. E acompanhado com essas coisas de remédio, não é para parar de tomar do nada sem acompanhamento, gente. Não. Pelo amor de Deus. Que é isso que acontece na maioria das vezes, né? Assim, 50% dos pacientes que começam a fazer o tratamento começam a se sentir melhores, eles abandonam o tratamento. Então, essa recorrência da crise aumenta. Então, se você você está sempre tendo que retomar o tratamento porque tem uma falha, tem uma quebra nele, vai aumentar a probabilidade de você ter crises mais recorrentes ao longo da vida. Então, a ideia é sempre tratar certinho, com cuidado, com acompanhamento médico, do psiquiatra, da psicóloga, né? Olhar para todas as áreas da vida, tentar organizar ao máximo ali o que for possível, para aí sim ver como é que a coisa vai seguir. Então, falar de cura é muito complicado por isso, porque é uma doença crônica. É uma doença que vai precisar de um olhar cuidadoso para ela a vida toda.
Muitas pessoas também falam, ai, mas tem que ficar tomando remédio e comprando. Olha, quando é muito remédio que o psiquiatra, tudo bom? Psiquiatra passa. Gente, o que aconteceu? O rei roeu a roupa do rei de Roma. O rei. Não é o rei, é o rato. Voltando, então, o remédio que ele te passar, você pode buscar no SUS, por exemplo. O meu eu consigo buscar no Sim. SUS e é super tranquilo. Você pode conversar com ele para entender quais são as melhores opções de farmácia popular, se você conseguiria pegar no SUS. Eu acho que existe ali uma ajuda direta com o psiquiatra. Você tem que ser honesto ali. E uma outra coisa, ferramentas. Como não tem cura, a gente tem uma manutenção. Então, ferramentas para ajudar na depressão. Você já me passou uma que é pra vida inteira, né? Sim! E... Então, quando a gente vai falar de saúde mental, tem uma estratégia de tratamento que é a estratégia da vida toda, né? Essa aí que você está falando que é a atividade física. Gente, é uma doença que primeiro que assim, né? A gente tem que ter consciência de que, sendo seres humanos, atividade física é bom para todo mundo, né? Para todas as pessoas, em todos os momentos da vida, para envelhecer bem. E aí, quando a gente fala, eu bato sempre na tecla da atividade física e da alimentação, por quê? Porque a gente precisa fazer com que o nosso corpo, ele fabrique o que está faltando também. Com a ajuda a medicação, ela entra para ter uma função só. Ela entra para ajudar a colocar o que quimicamente está faltando. Então, se na depressão os neurotransmissores que são mais impactados são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, o nosso corpo está faltando isso aí. Então, a medicação ela vai ter só essa função. Ela vai chegar e vai te dar um upzinho. Ela vai melhorar um pouquinho esse mal-estar, diminuir um pouco dos sintomas, porque o resto é nossa função fazer. Então, a medicação ela vai ter só essa função. A medicação não vai ter a função de mudar sua personalidade. Ela não vai ter a função de. A ideia não é que a medicação te faça mal. Tem todo um processo aí, às vezes a gente começa a tomar, tem os desconfortos, mas isso com o tempo vai melhorando e ela vai tendo aí realizando o que ela precisa realizar. Então, até para entender aí, né, a gente fica falando de neurotransmissores e tal, essas substâncias, por exemplo, essas três que eu falei, elas atuam na depressão. Não são só elas, mas elas são as que são as principais aí. Então, a serotonina ela é responsável por essa ideia de perigo e de ameaça. Então, na depressão, ela diminui. Então, eu fico mais sensível a esses medos. E aí eu tenho que tomar medicação para aumentar. Aí a noradrenalina, ela é responsável pelo nosso nível de energia, de motivação, de sensibilidade à dor física. Na depressão, ela diminui, nós nos tornamos mais sensíveis a isso, desmotivadas, mais cansadas, com uma irritabilidade maior. Aí entra a medicação para ajudar nisso. A dopamina concentração, memória, né? Esse senso de prazer na depressão diminui, aí entra a medicação para ajudar nisso. Essa é a função da medicação. A gente fica olhando para a medicação como algo monstruoso, mas ela é uma estratégia para o bem-estar. Só isso, que ela tem que ser vista como uma estratégia. Então a atividade física, ela vai ajudar na produção, na mudança dessa nossa parte física, ela vai ajudar com essas substâncias para a gente ter mais prazer, se sentir melhor. Aí a gente vai se alimentar melhor, começar a ter mais prazer nas coisas, né, que antes não tinha mais prazer, melhora a disposição, vai ficando mais motivada, vai olhando a vida de uma maneira um pouquinho melhor. É assim que funciona. Então, atividade física, ou as relações, estar cercado de pessoas que realmente estejam ali, te acolhem, te ouçam.
estejam, né, não estão só no julgamento ou tentando resolver o problema, mas que estão ali junto com você para o que você precisar, né? Ter outras atividades de bem-estar, né? Sair para um cinema, um teatro, buscar alternativas de bem-estar, né? Então, todas essas estratégias, elas vão contribuindo para que a gente melhore fisicamente também, porque a medicação vai ter a função dela, terapia, que é essencial, esses dois são cruciais, porque com um você diminui o sintoma, com o outro você vai criando alternativas, entendendo o seu funcionamento. Isso vai mudando o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é plástico. Então, a gente vai retomando, porque o que se vê é que tem com a depressão uma diminuição do hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro que ela faz a regulação das nossas emoções. Então, ela vai diminuindo. Quando a gente vai tomando todas essas estratégias, fazendo tudo o que é importante fazer, ela vai retomando. Ah, bom, eu já tava aqui preocupada. Hipocondríaca, pô. Não é perdeu, sumiu, perdeu, não vou ter mais. Mas precisa desse empenho, precisa desse cuidado, precisa entender que é importante fazer ter essas atividades para você ter uma retomada da vida. Não, não. E sabe qual é o pior? O melhor, né? Mas enfim. É que funciona mesmo, Samantha. Que raiva. Funciona, menina. Funciona. Sabe? Que raiva porque, tipo, você tem que ir lá fazer. Porque assim, é sua responsabilidade também você querer ficar melhor. Mesmo quando, tipo, se você já tá há um tempo no psiquiatra, na terapia, você consegue pelo menos ficar um pouco melhor pra daí Do correr restante. atrás do restante. Isso. E aí, gente, é real. Eu tava na academia. Às vezes é isso. Tipo, você quer morrer pra ir e tal, mas você sai amando tudo, olhando os pássaros, sabe? A vida presta. E aí, quando você se alimenta bem e se hidrata, de fato, quando eu comia mal, eu acabava com o meu humor. Porque tem esses alimentos que são inflamatórios. E quando a gente está mais para baixo, que tem o cortisol tá alto e tá todo o restante diminuído, nós vamos para quê? Para tentar essa recompensa rápida. E nós vamos atacar o quê? Farinha, né? Que às vezes não é bom pra gente. É, Doce, açúcar. açúcar loucamente. Então, a gente vai para esses lugares que vão contribuindo para a piora. Você vê, menina, é impressionante. É impressionante. Eu li um livro uma vez que eu esqueci como chama em português, mas em inglês era tipo Sugar Blues. Tipo, quer dizer, meio que essa alimentação triste por você comer alguma coisa com açúcar. Mas, tipo, quimicamente te deixando triste. Era sobre o exército americano que, na Segunda Guerra, eu acho, que começava a comer muita coisa industrializada com açúcar pra dar energia. Só que começou a deixar neles um rastro que já não era bom, né? Porque você já tá no meio de uma guerra, você não tá bem. Então, mas com açúcar, piorou. Eles ficaram com rastro de depressão, com ansiedade, piorou. Mas aí você vê, ó, já tem, né, um ambiente que já tá prejudicando a pessoa, que a pessoa tá no meio de uma guerra. Aí ela vai o quê? Vai tentar se compensar com alguma coisa que ela acha que vai ser gostosinho, vai dar aqui aquela aliviada. Só que o cortisol tá lá em cima, o restante tudo diminuído, entra né, a alimentação um pouco mais tóxica e aí é uma explosão. Nosso funcionamento é certinho, né? Tudo bonitinho, tudo certinho. Mas por isso que eu falo, tem coisas que é o básico que funciona. Volta pro básico. Né? Eu sempre tenho essa frase sua na minha cabeça. Volta pro básico. Porque se você não tá se sentindo bem, alguma coisa do básico você tá esquecendo de fazer. É batata. Você não tá fazendo o básico bem feito. É sempre assim. Tem uma coisa, né? A gente tá falando de depressão de uma forma geral, mas existem vários tipos de depressão. Então, tudo isso tem que ir no médico, para o médico avaliar, entender quais são as melhores estratégias, aí junto com o diagnóstico, vai ter o diagnóstico junto com o psicólogo, a psicóloga vai ali criar as estratégias comportamentais para que melhore. Então, a gente está falando de uma maneira geral, e o básico que funciona para uma maneira geral é isso, né? Procura um psiquiatra,
terapia, atividade física, alimentação e a mudança no estilo de vida, porque você vai ter que ir buscando alternativas para retomar o prazer. E assim funciona. Tem que fazer, mas funciona. Sim. E tudo no seu momento, calma. Não precisa começar a fazer tudo de uma vez, sabe? Não, não. É um. Passa com os profissionais primeiro, depois você vai atrás do Primeiro é resto. importante identificar, né? Você precisa saber o que está acontecendo com você, entender, valorizar o que está acontecendo, porque o que você está sentindo não é uma besteira. Se você sente, é importante. Então, identificar que tem alguma coisa errada é o mais importante, porque depois Exatamente. você vai buscando as Uhum. alternativas, mas não minimize e não desfaça do que você está sentindo. Não fala, ai, mas os países em guerra e eu tô me sentindo assim. Não, gente, o que a gente sente é importante. Os países em guerra também. As indiretas tão forte, né? Mas vamos valorizar que isso aqui faz. Porque senão é uma guerra interna também, né? Então, isso precisa ser valorizado. Cada um tem, né, os seus desafios e a gente precisa cuidar da gente até para ser melhor para as outras pessoas que a gente ama também. Então, identificar que tem alguma coisa errada é o mais importante. E compartilhar isso com pessoas que vão acolher e que vão te direcionar também, te ajudar nesse processo. E é assim, Sam, se você tá com uma pessoa que ela não tá legal, você tá vendo que ela não tá bem, é aquilo, muitas vezes a pessoa não consegue falar sobre isso, ou por espontânea vontade procurar ajuda. O que a gente pode fazer por essas pessoas? Pra ajudar elas? A primeira coisa a principal, né, coisa é acolher essa pessoa, né? E aí, quando a gente pensa em acolhimento, a gente tem que pensar o quê? Não julgamento. Porque você está acolhendo e você não é aquela pessoa. Não é porque você acha que ela tem que fazer isso, aquilo outro, é que vai funcionar para ela. A gente precisa separar quem somos nós e quem é o outro. Então, quando a gente acolhe, já é um caminho que a gente tem que abrir a nossa escuta porque para aquilo que está acontecendo com aquela pessoa. Muitas vezes a gente quer resolver, mas não é o nosso papel nesse momento resolver. Nosso papel é entender o que está passando com ela. Entendeu? Acolheu? Vai se informar. Vai saber o que é a depressão, como que funciona, quais são os impactos, como que a medicação, se precisar de medicação, como que a medicação vai agir. Né? Então, quanto mais informação segura nós tivermos, melhor. Informação segura é com profissionais que atuam com saúde mental, médicos e psicólogos. Então, é crucial que a gente busque informação Uhum. com essas pessoas. E No não TikTok. no TikTok. Com a pessoa que tá falando 5 coisas que resolvem a depressão. A cura para a depressão, né? Então, vamos tentar fugir um pouco dessa enxurrada de informações que são equivocadas. As pessoas podem até ter muito boa vontade, mas não dá para a gente sobreviver só de boa vontade. Então, a gente precisa buscar informações que são realmente seguras para auxiliar. E aí a gente vai entender como funciona, né, o tratamento. É importante entender que a pessoa que tem depressão, ela não tem disposição, ela não tem vontade. Então, ela não vai ligar para você, você não vai falar para ela e falar assim, me liga quando você precisar. Ela não vai te ligar, porque tem muita coisa envolvida. Tem a culpa, tem a vergonha, tem várias coisas que estão envolvidas ali. Ela está se sentindo um peso para o mundo. Então, ela não vai pegar o telefone e te ligar para falar que está mal. Então, entenda que você vai ter que tomar essa iniciativa de procurar saber, de ajudar, de chegar na casa dela, viu que tá uma zona, ao invés de falar você precisa arrumar a casa, não, eu vou te ajudar aqui, vou lavar uma louça, eu levo suas crianças, né? Eu fico aqui um pouco, vai tomar um banho. Então, procurar atingir a necessidade da pessoa e não o que a gente acha que a pessoa precisa ter. É também importante fazer essa separação, né, do que é a pessoa e do que é a depressão. Porque não é o que a pessoa é o que ela está passando. Então, porque você é deprimida. Não, isso não é uma coisa que ela vai carregar, não precisa carregar esse estigma.
A pessoa está passando por um processo e é um processo complicado, que precisa de um olhar de cuidado. E aí, essas frases prontas também não funcionam, né? Não vai dar tudo certo, né? Ah, faz uma oração que vai melhorar, né? Vai andar de bicicleta que melhora, você precisa ir para o sol que melhora. Não, isso não vai ajudar porque a pessoa ela não tá, ela não consegue nem atingir isso. Para ela as coisas estão muito mais difíceis, né? E é ótimo que quem esteja do lado esteja disposto a ajudar. Mas também não dá para. Mas precisa entender o próprio limite. Porque um cuidador também fica sobrecarregado. E aí precisa olhar para essa sobrecarga e buscar ajuda. Ajudar quem está ajudando mesmo. Procurar compartilhar com outras pessoas, porque não é um processo fácil, não é um processo gostoso, é cansativo, é chato, exige muito, porque são muitas coisas que acontecem num processo depressivo. Então, é se cuidar para poder cuidar da outra pessoa também. Olhando para essas coisas, eu acho que dá para seguir bem. Às vezes tem que pegar na mãozinha. Então, às vezes, vai ter que pegar na mãozinha. Por exemplo, com a minha irmã, quando ela não tava legal, eu literalmente. Eu nem sei se eu fiz o certo, mas até aí um beijo, né? Tô tentando cuidar de alguém. Mas eu marquei uma consulta pra ela com um terapeuta Exato. e levei ela. Falei, ó, eu te levo, eu vou ficar lá do ladinho. Se você não gostar, você sai, a gente procura outra pessoa. Sabe, eu fiquei fazendo isso, ficava levando ela, até que ela, sozinha, foi, sabe, tendo autonomia e vontade de ir. E ficou tudo certo. O pegar na mãozinha é isso, porque a pessoa ela não tá no momento em que ela consegue ter esse impulsionamento, ela não consegue levantar e falar, eu tô mal, preciso, vou lá procurar. Porque é um processo muito doloroso, que envolve muitos sentimentos desconfortáveis naquele momento. E ela não quer dar trabalho para ninguém. Ela se sente envergonhada por estar passando por aquilo e não conseguir fazer o mínimo, que é, de repente, escovar um dente. Então, ter essa pessoa que vai falar, vou junto com você, tô fazendo aqui, é importante. Para que essa pessoa entenda que tá tudo bem, que é uma coisa que ela só tá precisando de ajuda e existe, né, essa troca entre as pessoas, porque a gente não vive sozinho. A gente só tá vivo porque a gente precisa das outras pessoas e tem essas outras pessoas para contar. Então, às vezes, o acolhimento é isso, é também pegar na mão e levar pro psiquiatra, se for o caso. Ai, que papo gostoso, Samantinha. Ai, Muito fiquei muito obrigada. feliz. Amanhã você tá ferrada, hein? Não vai ter nada disso, não. Vai ter só bucha. Mas obrigada mesmo. Uma outra coisa, parabéns pelo seu trabalho, pela sua profissão. Eu acho incrível. A gente precisa muito de profissionais que nem você nesse mundo. Muito obrigada. Ai, obrigada. Eu agradeço muito. Eu fico muito feliz. Pode contar comigo sempre que precisar. Estamos aqui, estamos juntas. E tenho muito orgulho, né, do seu processo, orgulho de como você está construindo assim aqui, né, esse canal e como as coisas, né, estão acontecendo e que aproximam as pessoas com o que é real, aproxima as pessoas com o que acontece com todo mundo. E é muito importante ter esse espaço de informação para as pessoas de uma maneira muito transparente, aberta, livre, e que as pessoas consigam aí se nutrir desses momentos também. Obrigada. Dizem que fazer terapia é coisa de louco, mas na verdade é coisa de gente muito sã. Disse o ator Selton Mello, que eu amo, que interpreta um terapeuta na série Sessão de Terapia. Olha, parece ser louco abrir a vida e o coração, ser vulnerável com uma pessoa que você nunca viu, mas é libertador. Gente, de verdade. É libertador falar sem ser julgada, sem ser cancelada. Em um mundo onde a gente só quer ser perfeito e receber milhares de likes, sabe? Não podemos ser vistos como alguém com falhas, o que é ridículo, porque todos somos falhos. Ali, naquele espaço, você não vai ser cancelado, não vai ser julgado e muito menos precisará usar uma máscara. Já falei muita coisa pra Samantha que eu não queria dizer, porque era muito difícil.
É chato quando a gente descobre algumas verdades sobre a gente, mas é importante. Só assim dá pra mudar. Só assim dá pra escolher quem a gente quer ser. E aí, quando eu falava em voz alta, eu chorava. É algo muito poderoso falar em voz alta. Se torna real, sabe? Palpável. Eu já disse várias coisas que eu nem pensei em dizer e pá! Eu arregalava o olho e essa mantinha ficava toda feliz porque eu tava me abrindo mais. É como uma relação. Às vezes você vai dar match com algum profissional e às vezes não. Mas sempre vai existir uma tampinha pra sua panela. Eu espero que de alguma forma esse episódio tenha te ajudado de alguma maneira e que possa ajudar mais pessoas. Saiba que você nunca tá sozinho. Pelo menos a louca da ruiva você tem com você. Tá bom? Um beijo! Fui!